Olá, meus amores. Bom dia, sejam mais bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos discutir, continuar discutindo sobre um assunto, que nós julgamos muito importante, são fontes de energia. Mas agora a gente vai estudar sobre um projeto lindo chamado Química Verde. Eu já pedi que vocês pesquisassem a respeito, que é uma forma alternativa, uma forma que busca, a busca ser a favor do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, por isso que é chamado Química Verde. Então, assim, esse projeto busca alternativas que poupem o meio ambiente, que preservem o meio ambiente. Então, assim, é um projeto lindo e que cada vez mais tem se pensado em colocá-lo em ação. Então, vocês vão conhecer os conceitos, quais os benefícios desse projeto, quais os pontos negativos também, tá? Vocês vão ver por que é tão importante esse projeto, porque deve ser colocado em prática, por que se deve ter um olhar para esse projeto, certo? Então, assim, durante e após o século XX, a química mudou completamente a vida do ser humano. Isso é fato. Na indústria farmacêutica, produtos de combustíveis, fertilização, para a agricultura, novos materiais para a confecção de roupas, como também produtos úteis para o conforto de nossas casas. A indústria química ajudou de forma considerável para a vida moderna que temos hoje. Entretanto, em alguns países, a indústria química causou mais prejuízos do que benefícios, tendo como causa a poluição e a ignorância quanto ao fim destinado, ao produto. Químicos e engenheiros passaram a trabalhar no desenvolvimento de produtos e processos que mantenham seus benefícios, que sejam economicamente viáveis, porém, que não causem efeitos adversos ao ser humano e também ao meio ambiente. Então, desenvolvimento sustentável e química verde, Por que aí? Por que o desenvolvimento desse projeto? Então, o pensamento de um desenvolvimento sustentável, ele veio da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Em 1987, em que se defendeu a necessidade de se conservar o que temos atualmente para que as futuras gerações também possam desfrutar, Então, assim, esse lema que a Química Verde tem carregado, É cuidar do que nós temos hoje para que a geração futura também possam desfrutar do que nós temos, Porque nós sabemos que os recursos da natureza, muitos deles não são renováveis. Então, se eu apenas usufruo e eu não dou um retorno à natureza, então um dia vai acabar. Então eu tenho que preservar para que a geração futura também tenha acesso a esses recursos que nós temos hoje e que nós julgamos tão importantes. Não é verdade? Então, assim, já que hoje muitos recursos como energia, produção de produtos, de utensílios, acaba por prejudicar o meio ambiente, por que não pensar em formas que não agridam tanto, Formas alternativas, E é isso que a Química Verde ela vem pensando, Então, desenvolvimento sustentável, Química Verde. Materiais da crosta terrestre não devem aumentar consideravelmente na natureza. Olha só que interessante. Então, materiais que são produzidos, que são descartados, eles não devem aumentar consideravelmente na natureza. Substâncias produzidas para a sociedade não devem aumentar consideravelmente. Não deve se deteriorar os ciclos naturais da terra, Nós sabemos que acontece muito isso, As indústrias na produção de produtos acabam afetando o solo, os descartes indevido do lixo. Então, assim, são muitas ações do homem que têm prejudicado a natureza. Também alguns tipos de energia, que pode até mudar o ciclo da água, por exemplo, energia elétrica,
as hidroelétricas, né, que apesar que a água ser considerada uma fonte renovável, mas assim, a gente sabe que pode alterar o ciclo da água e assim afetar a vegetação, os seres vivos que vivem ali, que dependem daquele rio, então, daquele curso do rio. Quando muda o curso, então assim, muitos são afetados. Nos últimos 10 anos, a química verde se tornou conhecida por sua cultura e metodologia para alcançar a sustentabilidade. Os 12 princípios da química verde mostram como ela consegue. Então, a partir de agora, vocês vão ver, né, esses 12 princípios da química verde, né, o que ela prega, o que ela defende. Então, primeiro aí, a gente tem a prevenção. É melhor prevenir, evitar o desperdício do que lidar com a falta. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, assim, se eu sei, né, que se eu apenas usufruo e não dou um retorno, isso vai acabar, então é melhor cuidar hoje para que não venha faltar amanhã, né? Porque é mais fácil a gente lidar com o que nós temos, né, buscando uma forma de cuidar, do que depois a gente ter que aprender a viver sem esses recursos. Segundo aí, economia atômica. Então, métodos de síntese significa produção. Então, métodos de produção devem aproveitar o máximo de reagentes para a formação de produtos. Terceiro, síntese segura, produção segura. Processos de produção devem possuir pouca ou nenhuma toxicidade para o ser humano e ao meio ambiente, né? Eu pedi que vocês pesquisassem na semana passada sobre o Césio 137, né? E vocês pesquisaram, vocês assistiram o filme, né, onde conta a história de um achado em Goiânia dessa substância que era muito tóxica, que era utilizado como fonte de energia em aparelhos de tratamento contra o câncer. Então era extremamente radioativo. Eles desconheciam, e pelo fato de desconhecer e ser uma substância muito interessante, que é o césio, né, pela coloração que apresenta, né, sendo que ele é azul fluorescente, uma pedrinha, então aquilo foi sendo passado de mãos em mãos, foi vendido, né, foi comercializado. E algumas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram afetadas, e até hoje, por mais que tivesse passado os anos, até hoje, crianças nascem com sequelas dessa radiação, porque a radiação ela afeta as células, ela causa uma mutação genética, né? E eu pedi que vocês fizessem a comparação com Chernobyl, o desastre de Chernobyl, né, que também foi de uma bomba nuclear. A gente também tem a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, hoje pensa-se muito, né, para que não utilize a energia nuclear, que não utilize substâncias tóxicas que possa trazer prejuízos à saúde humana, não só à saúde humana, né, aos seres vivos, que não possa trazer uma toxicidade, né, a todas as espécies vivas. Solventes e auxiliares mais seguros, substâncias auxiliares devem ser evitadas quando possíveis. Eficiência, o sexto aí. Eficiência no uso de energia. O uso de energia elétrica para a produção deve ser economizado. Sétimo, uso da matéria-prima renovável. O uso de biomassa deve ser priorizado no desenvolvimento de novas tecnologias. Redução de derivados, redução de processos que criem intermediários. 9, catálise. Então, os catalisadores eles devem ser escolhidos para substituir reagentes estequiométricos. E o 10º aí, degradação planejada, que os produtos químicos eles devem ter sua degradação planejada para não permanecerem no meio ambiente. Então, a forma que eu vou utilizar para
para que haja a degradação, né, de certos produtos, de certos objetos, né? Então, assim, lembrando que tem muitos produtos, tem muitos objetos que demoram muito para se degradar na natureza, anos, milhares de anos. Então, tem que se ter o cuidado, a forma como é descartado, né, para que não venha prejudicar e permanecer aí por muito tempo no meio ambiente. 11. Análises em tempo real. Monitoramentos e controles em tempo real devem ser viabilizados para detectar substâncias tóxicas antes de ser geradas. E por fim, aí o 12, né? Prevenção de acidentes. Escolher substâncias e processos que diminuam o risco de acidentes, tá bom? Então, essa aí é a economia de átomos, de átomos. Para a formação, para a fabricação de produtos, né? Utiliza-se uma fórmula química onde nós fazemos a soma dos reagentes com o produto. Então, assim, a gente tem aí X mais Y, X e Y são reagentes, P é o produto e U é o material não necessário. Então, assim, na economia de átomos, então, assim, a gente tira, né, esse material que não é necessário. Tá bom, meus amores? A aula será lançada. Hoje nós não temos atividade, nós só vamos fazer a discussão a respeito da química verde. E eu estou no aguardo ainda do resumo do filme do Césio 137.